Silvio Catiabava aqui no Bom para Todos. Vamos falar um pouco do Alexandre de Moraes, que interpelou aí as Forças Armadas para apresentar o tal relatório que tanto foi cobrado por eles próprios, por Bolsonaro, para acusar as urnas eletrônicas de fraude e tudo mais. Queriam conferir paralelamente ao próprio trabalho do TSE. O que aconteceu é que não apresentaram nada e que agora que obriga o Alexandre de Moraes a pedir, né, que em 48 horas eles apresentem alguma coisa. Tem uma notícia que acabou de despontar aqui nas redes, que as Forças Armadas vão dizer que não fizeram auditoria nenhuma e que se limitaram a fiscalizações previstas pelo TSE. O que você poderia dizer para a gente desse imbróglio aí do governo brasileiro, meu querido Silvio Catiabava? Eu acho que a gente precisa começar olhando de onde veio isso, né? Eu diria assim, é impressionante que hoje em dia ainda uma parte importante do eleitorado do Partido Republicano nos Estados Unidos acredite que houve fraude. O Trump fez esse movimento de denúncia das eleições lá, né, com a mesma falta de dados que hoje em dia o Bolsonaro alega aqui, né? E o efeito disso para ele foi fidelizar uma parte desse eleitorado do Partido Republicano que até hoje acredita que houve fraude mesmo, embora não tenha nenhum dado concreto para isso. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. Está sendo feita uma cópia, e essa dúvida sobre a lisura das eleições é para quem vai perder. Quer dizer, quem vai ter que dizer, olha, eu perdi porque houve fraude. E nesse sentido, a ideia de que... Você lembra da luta pelo voto impresso? O Bolsonaro falando, não, a auditoria só pode ser feita se comparar o voto das urnas com o voto impresso. Bom, isso o Congresso derrubou, a necessidade da volta do impresso. Mas então houve argumentos desse tipo assim, olha, ou pode entrar um software malicioso que vai desviar votos do Bolsonaro para o Lula, ou há suspeitas mesmo sobre a justiça eleitoral, se ela própria tinha esse compromisso de mudar o perfil da votação, né? O que é um desafio, inclusive, à instituição, como sempre faz o Bolsonaro. Aí nessa pressão dos militares, porque o Bolsonaro botou os militares para pressionar também, houve uma concessão do Tribunal Superior Eleitoral, que eu acho que foi um erro, né, de criar uma comissão de transparência das eleições. O erro não está na comissão de transparência das eleições, porque aí eles convidam os partidos políticos para participar, para fiscalizar tudo, mas foi de introduzir os militares, permitir que eles estivessem também presentes aí. Não é competência dos militares fiscalizar eleições, nunca foi, né? Mas essa concessão do TSE, pela pressão, né, acaba legitimando um pouco a participação dos militares aí. O representante dos militares nessa comissão não abriu a boca, não contestou coisa alguma, entrou quieto e saiu mudo. Entende? Então, quer dizer, de primeiro momento, a gente pode primeiro supor o seguinte: será que eles têm competência para fazer o que eles estão se propondo a fazer? Né? Porque é uma atribuição de fiscalizar as eleições, né, é uma atribuição do Tribunal Superior Eleitoral, que tem capacidade, tem equipe técnica, tem know-how para isso e tem tido sucesso nos processos eleitorais desde que foi implantada a urna eletrônica. Nunca houve sequer uma denúncia de fraude sobre isso, né? Mas a pressão, ela traz também uma outra dimensão, quer dizer, traz a ideia que é portada pelos militares, eles defendem isso, que eles são um poder moderador da democracia aqui. O Jair Bolsonaro já falou isso, né? Tem democracia se os militares quiserem, se não quiserem, não tem, né? Quer dizer, não é isso, né? Mas a ideia de que é preciso pressionar para que as eleições tenham uma dúvida da sua lisura para permitir próximos passos é importante. E olha, no dia 10 desse mês, pouco depois das eleições, né, o Ministério da Defesa entrega ao Jair Bolsonaro a auditoria das eleições.
Nessa auditoria eles não encontraram nada, mas não foi revelado nada também do relatório, porque o Bolsonaro proibiu as Forças Armadas de divulgá-lo, porque senão desmoralizava o argumento dele de que há fraude, poderia haver fraude. Não houve fraude, os militares não viram nenhuma fraude, e o relatório foi para o saco, foi guardado, né? Quando o Tribunal de Contas da União, que também também intimou, né, o Ministério da Defesa de apresentar a auditoria, porque envolve recursos e precisa ver se esses recursos públicos não foram usados para proveito político do Bolsonaro como candidato, né? O Tribunal Superior Eleitoral faz a mesma coisa. Já elementos como esse que você acabou de dizer, que, olha, não foi uma auditoria, foi um acompanhamento, uma fiscalização, mas tem gente dizendo também assim, nesse meio, de que a auditoria só acaba com o segundo turno. Então, eles podem dizer, nós estamos em processo de auditoria, o relatório não está pronto, porque não acabou, né? Ele vai acabar depois do segundo turno. O que abre a possibilidade de que no segundo turno eles também venham a contestar a legitimidade das eleições, né? Então, você veja, é um jogo onde as Forças Armadas estão sendo usadas, elas não têm esse papel constitucional, elas estão sendo manipuladas, apropriadas por essa gangue que assumiu a presidência, né? E que está querendo, na verdade, criar as condições para que, se o segundo turno não for favorável ao Bolsonaro, ele venha a questionar as urnas e continua fidelizando aquela parte do eleitorado, não é, que ele capturou com a sua doutrina. É preocupante, viu?